Grampos são um dos elementos mais importantes do equipamento de quase todas as oficinas, seja você trabalhando com madeira ou metal, ou fazendo consertos e reparos. Com grampos você pode prensar, fixar, né? E muitas vezes eles substituem uma terceira mão. Quase todas as ferramentas são mais ou menos universais. A prova disso é a segunda regra de força de Anthony, que diz que em algum momento toda ferramenta se torna um martelo. No entanto, às vezes nem mesmo a ferramenta mais universal pode ser usada, ou pelo menos é complicado. Eu não posso deixar de elogiar os grampos tipo F, mas há casos em que é melhor ou até mesmo necessário recorrer a outro tipo de dispositivo de fixação. E há muitos deles. Quando você olha nos catálogos de fabricantes e vendedores importantes, você fica impressionado. Grampos paralelos, grampos de uma mão, grampos tipo C, grampos de aperto, grampos de listagem, grampos de moldura, grampos excêntricos, grampos para painéis, grampos de fixação. E a categoria mais comum são os grampos especiais, que incluem tudo mais. E é por isso que desta vez escolhi apenas dois tipos, que são um complemento adequado para os grampos universais tipo F, são os grampos de tubo e os grampos de prensagem, chamados POC. Uma das vantagens dos grampos, chamados de Stugigla, é a extensão dos braços, que geralmente varia entre 60 e 300 mm, permitindo que a força de fixação atue a uma distância apropriada da borda da peça de trabalho. Ao mesmo tempo, isso também é uma fraqueza, pois a força atuando no braço cria um momento de força, que na braçadeira causa tensão na haste guia por flexão, em vez de uma tensão mais vantajosa por tração. E quanto mais longo for o braço, maior será a tensão por flexão em detrimento da tração. Se você apertar demais, ou se a braçadeira não for de boa qualidade, isso pode levar a uma deformação permanente da haste. Portanto, conclui-se que é mais vantajoso quando a força atua o mais próximo possível do eixo da haste. Em outras palavras, quando os braços ou mandíbulas são o mais curtos possível. Em muitas aplicações, isso não é um problema, como ao colar painéis ou corpos ou ao apertar cavilhas e travessas. Para operações exigentes, você precisará de grampos pesados, mas muitas vezes você pode se contentar com grampos de tubo relativamente leves e, acima de tudo, acessíveis. Quanto mais curtas forem as mandíbulas, mais longa pode ser a haste. Graças à ideia inteligente de alguém em usar tubos de aço padrão para encanamento, basta comprar as mandíbulas que você pode então aparafusar e encaixar em um tubo de qualquer comprimento. Normalmente, são usados tubos de aço de parede espessa de meia polegada e 3/4 de polegada. Pelo menos de um lado deve haver uma rosca cortada, na qual a mandíbula com a manivela é aparafusada. A outra mandíbula deslizante é encaixada pela extremidade oposta, que no local desejado é automaticamente fixada por uma cremalheira de travamento, que literalmente morde o tubo. A vantagem é a acessibilidade do preço. Você pode conseguir um tubo de água mais antigo no campo por uma cerveja, mas se estiver sem rosca, terá que cortá-la com uma cabeça de corte de rosca. Por isso, para alguns pode ser mais vantajoso comprar um tubo na loja de ferragens, já com a rosca pronta. 1 metro de tubo galvanizado de meia polegada ou 3/4 pode ser encontrado por menos de 100. Você pode encontrar mandíbulas, para 2 grampos na Unimat por menos de 600, então um grampo de 1 metro. Custará no máximo 400. Além disso, você pode trocar as mandíbulas para um tubo mais longo a qualquer momento. Se 1 metro não for suficiente, você pode ter um grampo de 2 metros, e isso apenas pelo preço do tubo. Outra opção para alongar é conectar os tubos com um acoplamento. Um acoplamento para meia polegada custa apenas alguns centavos. Você geralmente compra tubos individuais com rosca em ambas as extremidades. Inicialmente, eu queria cortar uma das extremidades, mas então percebi que poderia ser usada para conexão. Em algumas aplicações, o acoplamento pode atrapalhar ou danificar a superfície, mas esse problema pode ser resolvido. As braçadeiras de tubo também se dobram um pouco, mas apenas sob uma força de aperto realmente grande. Contra a flexão, também ajuda o fato de que o tubo geralmente se apoia na peça ao longo de todo o comprimento. E, por exemplo, em uma placa de junção, você pode compensar a flexão colocando outra braçadeira do outro lado. E uma última observação. As mandíbulas reduzem o comprimento do tubo em cerca de 10 centímetros, então, com uma braçadeira de tubo de 1 metro, você aperta apenas cerca de 90 centímetros. No extremo oposto, há as braçadeiras de prensagem, chamadas POC. Estas, por outro lado, são destinadas a prensar em superfícies onde os grampos não alcançam, mesmo com os braços mais longos. Assim como as mandíbulas para braçadeiras de tubo, os POC também são apenas um semi-acabado que não pode ser usado sozinho. Eles são, na verdade, destinados a quadros que você precisa fabricar. Dependendo da força desejada, você pode escolher uma estrutura de madeira ou de aço. Os quadros de madeira são, naturalmente, mais fáceis de fabricar, pois os grandes orifícios para os POC serão perfurados.
um pouco mais facilmente na madeira do que no aço. Embora a madeira não permita desenvolver tanta pressão ao apertar, para a maioria dos trabalhos de marcenaria, como colar placas de várias camadas, é suficiente. Escolha o comprimento do quadro de acordo com as dimensões da peça de trabalho. A altura pode ser ajustada graças a uma série de orifícios nos suportes. E finalmente, novamente, a questão financeira. Você pode comprar uma braçadeira de prensagem por menos de 200 coroas e pelo seu dinheiro arduamente ganho você obtém uma peça de ferro igualmente honesta, mais precisamente de ferro fundido e aço. Quando você descobrir o encanto das braçadeiras de tubo e dos gabaritos, perceberá que suas possibilidades e habilidades avançaram significativamente. Você será capaz de fabricar facilmente uma excelente tábua de emenda ou colar 2 placas para criar um tampo de mesa de trabalho realmente maciço para a bancada. Além disso, ambos os tipos de braçadeiras me agradam também, porque com um pouco de habilidade, você obtém um desempenho realmente avançado, por um preço baixo. Meu nome é Tomás Krasensky, obrigado por assistir e nos encontraremos no próximo vídeo.